Muito bem. Nós sabemos que Deus está fazendo coisas muito lindas na terra. Nós sabemos que Deus está chamando o seu povo, Deus está tocando nos corações, transformando as vidas. Deus está chamando jovens, Deus está chamando famílias, Deus está fazendo algo maravilhoso na terra. E Deus trabalha usando os seus instrumentos, que somos nós. Somos chamados para sermos cooperadores de Deus na sua obra. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores, mais ceifeiros para a sua seara. E nós somos chamados. Você será chamado, desafiado hoje, quem sabe, a estar também lá na Ásia, num país como a Índia. Temos a alegria de ter conosco aqui o pastor Adenildo, que é missionário ali na Índia. Adenildo, uma alegria ter você aqui com a gente. Para mim é uma honra, pastora. Estou muito feliz de estar aqui com o programa 24 Horas de Deus da Oração. Amém. E saber o que Deus está fazendo, né, Adenildo? Então, nós quero que cada pessoa que está nos assistindo conheça um pouquinho da sua vida, da sua família, Patrícia, os meninos, e saiba como que Deus te chamou para ir para uma nação tão distante, tão diferente do Brasil, a Índia. Como foi a sua experiência com Deus, pastor Adenildo, e o seu chamado? Olha, é uma experiência assim, muito forte para mim, né? Eu creio que todos nós temos que ter uma experiência, como Paulo teve, né, a caminho de Damasco com Jesus. Né? Ali aquela experiência que ele teve, comigo não foi diferente. Claro que eu não vou chegar nem aos pés de Paulo, mas para mim foi uma experiência muito grande. Eu gosto de falar sobre essa parte porque, como Deus fez, eu há 20 anos, em 2000, eu tinha 30 anos, 2002, 98, eu me converti. Mas só que quando eu tinha 15 anos, eu fui para a igreja, mas eu era adolescente, então era só aquele oba-oba, né, para namorar, aquele momento, né, de adolescente. E eu batizei naquela época, naquela emoção. E eu tenho uma tia que ela até me aconselhou da Assembleia de Deus, a tia Zeite. Ela falou: Adenildo, não batiza, você não está pronto, porque isso é sério e você não está pronto. E de lá para cá, eu batizei, mas eu não fiquei na igreja. E aí, como nós sabemos, eu abri uma porta, né, para o inimigo entrar na minha vida. E aí, eu sofri muito nas mãos do inimigo. Eu não morri porque Deus mesmo tinha um plano. Meu testemunho é muito grande. E eu tive... eu caí do ônibus, como eu posso dizer, traumatismo craniano. Que isso? Sim, eu subi um morro, da onde eu morava, em Contagem. Eu estava saindo de uma discoteca. E à noite. E antigamente tinha a gente entrava pela porta de trás do ônibus, né? Sim. Quem pegava ônibus lembra. E para a gente pegar carona, naquela época, adolescente, não, vamos pagar passagem? Não, vamos pegar carona, um segura naquele corrimão, o outro segura no outro e a gente sobe o morro. Para minha falta de sorte, um ônibus passou perto de um poste. E eu bati minha cabeça e ali eu caí, aí eu desmaiei. E aí o pessoal do ônibus me conhecia, falou: não, é o Adenildo e tal, desceram. E aí um amigo que estava dentro do ônibus desentupiu o meu ouvido, porque já estava coalhando o sangue, né? E desentupiu e o sangue desceu. E por causa disso eu não morri naquele dia. E fui para o hospital, fiquei 3 dias em coma. E eu me lembro quando eu acordei no hospital, e aí eu lembrei, né, daquela situação. E eu fiquei muito mal. E outras vezes também que eu fui para São Paulo, e tantos sofrimento, né? Porque não estava nos caminhos do Senhor. É um modo de Deus falar, de Deus acordar a pessoa, não é, Adenildo? Isso. Quem sabe você que está aí nos assistindo está vivenciando uma situação assim. Conhece o Evangelho, conhece a palavra, mas não teve mesmo aquela experiência real com o Senhor, está lutando contra, e Deus está dizendo: olha, não vai por aí, esse caminho não é bom,
E o amor de Deus é que nos traz para junto dele. Vamos saber como que Deus te alcançou. Isso. Aí, durante esse tempo, eu fiquei perdido. Né? Mexia com droga, bebia, saía de casa várias vezes, ia para São Paulo, para tantos lugares. E em 1998, eu mudei para aqui, para a região da Pampulha, e eu tenho uma irmã que intercedia por mim muitas vezes. E ela fala, Jesus tem uma obra grande na sua vida, Jesus tem uma obra grande na sua vida. E um dia, eu passei em frente à igreja quadrangular, lá no Santa Mônica, onde a minha mãe mora, e o Espírito Santo falou comigo naquele dia, você vai entrar aqui e não vai sair mais. E eu, naquela época, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Sim. E aí eu saí naquele domingo, mas eu bebi tanto, mexi com droga, cheguei em casa de bicicleta, andei assim uns 10 quilômetros, 2 horas da manhã. Era o último dia. Foi o último dia. Eu cheguei em casa 3 horas da manhã, assim, nem sei como, bêbado, de bicicleta, nem sabia. E cheguei e acordei minha irmã. Falei com ela assim, Adriana, você pode me chamar que agora eu vou para a igreja. Não sei como eu tive aquela atitude, mas em João 15, 16, lá fala que o Senhor é que nos escolhe. É verdade. Né? Às vezes nós pensamos de Deus, que nós escolhemos o Senhor, mas Ele é que nos escolhe. Sim. Então, aí eu fui para a igreja, fiquei a semana inteira dentro de casa, não saí para a rua. E eu não sabia por que eu não queria sair para a rua. Eu estava vivendo uma transformação, uma limpeza e sem saber. E aí a minha irmã falou assim, Adenildo, quarta-feira vamos para o culto. Eu falei, Adriana, eu não vou hoje porque eu ainda não estou pronto. Mas sábado, no culto da mocidade, eu vou. Aí naquele dia eu reconciliei com o Senhor. E durante 3 dias depois, eu não bebia mais, eu não mexia mais com droga e nem saía para a rua, ficava no bar. Eu fui transformado. Interessante que Jesus, quando Ele quer, Ele transforma mesmo. Sim. E na minha família, assim, muitas pessoas bebem, fumam, com minha mãe, minha irmã fuma ainda, e eu fumava naquela época. E final de semana, você sabe que para quem não é evangélico, final de semana, sexta-feira, como né, o pessoal, hoje é sexta-feira. E no final de semana, churrasquinho lá, o pessoal, isso aconteceu no sábado, eu fui para a igreja. Mas aquela semana eu estava sendo tratado, Jesus estava me limpando. E eu me lembro agora, pastor, que o diabo, durante aquela semana, ele me enforcava durante a noite. E eu não conseguia falar e eu tentava chamar minha mãe e a voz não saía. Ele queria me matar porque sabia que Deus me queria lá na Índia. Você já estava separado pelo Senhor. E aí, o meu cunhado, né, brincando, os meus parentes, Adenildo, que é isso? Agora você é crente? Eu falei assim, eu sou. Toma só um copinho, senhor. Que isso? Vamos ver até onde você vai com isso. E o interessante, pastor Lange, é que eu via e não sentia vontade. Quero falar um pouquinho sobre isso, Adenildo. Nós vemos aqui na história da Adenildo, o que houve? Houve uma decisão. Houve um arrependimento, eu não quero mais saber. E algo que nós vemos muito importante é isso, quando a pessoa realmente diz, eu quero o Senhor, Ele está pronto. Ele entra na vida, transforma, liberta e liberta completamente. E como é que foi o seu chamado? Então, aí, a igreja era bem perto da minha casa. Sim. E aí eu olhava, não conseguia beber, falei assim, gente, eu não bebo mais. E é interessante que quando a gente tenta parar de beber e fumar, quando Deus não está te transformando, você não consegue. É verdade. Eu já fiz várias vezes tentativa e não conseguia. E aí o pessoal fumava perto de mim e eu não sentia dor de cabeça, enjoo. Eu falei, Jesus, eu fui liberto. E aí eu fui para a igreja e eu ficava só chorando nos cultos. E aí eu lembro que uma irmã falou assim, Adenildo, Deus está te lapidando. E aí eu vi um trabalho missionário. Quando lá foi uma missionária, culto de missões, e aí eu vi um trabalho missionário, um casal de senhores. Eu me lembro que estavam na África, tinha aí seus 60 anos, e eles estavam falando, olha, e antes disso eu falava, Deus, eu preciso fazer uma coisa para o Senhor.
nossa, o Senhor está transformando a minha vida, o Senhor mudou, eu preciso fazer. E eu não entendia, né, sobre missões, né, o que eu poderia fazer para o Senhor. E aí eu vi esse trabalho missionário. E aí eu vi o casal falando, olha, a gente precisa voltar para a cidade, a gente precisa tratar da saúde e tal, mas nós não podemos deixar esse povo. Se alguém vier para cá, ficar no nosso lugar, então a gente vai poder retornar. E aí Deus falou assim, é isso que eu quero que você faça, filha. Aí eu falei assim, Deus, é isso. E aí eu fui me interagindo, o que é vida missionária, o que é missionário, e eu fui procurando saber com aquele coração, né, já incendiado para missões. Aí conheci a Patrícia, no mesmo bairro. E interessante que a Patrícia, ela é fruto da primeira turma do Setembro DT do Diante do Trono, lá em Esmeralda. Sim. E ela já era de Lagoinha. E eu encontrei com ela, Deus nos uniu. Eu fui orar por um irmão, por uma pessoa que eu trabalhava com ela, estava com gripe, eu fui orar por ele. Eu estava aquele primeiro amor, né? Orar, evangelizar. E aí eu encontrei com ela, estava lá, conheci uma pessoa, e ela falou, você é crente? Eu falei, eu sou, que é aquela alegria, né? Sou, eu vim aqui orar por o Dico e tal. Ela falou, eu também sou da Igreja Batista da Lagoinha. Você conhece? Eu falei, não. Eu falei, não acredito. Você não conhece a Igreja Batista da Lagoinha? Eu falei, não. Aí nós conversamos, aí ela não falou na primeira vez, mas depois que ela encontrou comigo no bairro de novo, ela falou comigo. Falei, oi, Adenildo, olha só, estou indo para uma escola de missões e eu preciso de mantenedores. Eu falei, como assim? Como que é esse negócio de mantenedores? Ah, porque a gente precisa pagar a escola, a gente precisa largar o trabalho, largar tudo para viver uma vida missionária, uma vida com Deus. Eu falei, menina, que fantástico. Eu vou te ajudar. Quanto você precisa? Ela falou assim, calma, Denildo, não é assim, tá, ora e tal. Eu falei, tá bom, vou orar, mas eu vou te ajudar, porque tudo que envolvia missões, eu queria estar... E aí eu comecei a ajudar ela e comecei a visitar lá o centro de treinamento. E aí que eu conheci o pastor Marcelo, conheci o João, várias pessoas que estão no campo missionário. E aí ela já tinha um chamado para a Índia. E aí ela compartilhou comigo, eu vi a fita na época, né, da Lagoinha, das meninas e tal. E aí Deus falou, eu vou te levar para a Índia. Ardeu o coração. Aí eu falei assim, gente, eu vou para a Índia. Engraçado, pastor Ângela, que eu falava para minha mãe. Falei, mãe, eu vou para a Índia. Ah, que isso, menina, você tá doido? Para a Índia, do outro lado do mundo? Falei, Deus falou que eu vou, mãe, e eu vou para a Índia. Nós vamos dar uma paradinha aqui no seu testemunho, pastor Adenildo, para a gente ver um pouquinho da Índia, um pouquinho do que a pastora Adenildo e Patrícia têm vivido lá na Índia. E nós vamos continuar conversando e vamos ver o que Deus tem feito através da vida deles. Então veja um pouquinho da Índia, um pouquinho deste chamado e aquilo que Deus tem feito ali. Assista comigo a essa reportagem. Vamos lá. Muitos países são alvos de intolerância religiosa. A Índia vive constantes conflitos, onde pessoas são mortas por crerem em Cristo. A perseguição a cristãos indianos tem aumentado cada dia mais. Ainda que a violência a cristãos não parem, existem pessoas que estão sempre dispostas a pregar o Evangelho de Jesus, sem se importar com as consequências. O que vale mesmo é obedecer. Pastor Adenildo e a família são um exemplo de que vale a pena servir. Em 2008, eles foram para a Índia e lá trabalharam durante 6 anos em muitas áreas. A primeira delas foi em um orfanato com 50 pessoas, auxiliando com os estudos bíblicos. Meninas vítimas de prostituição e em situação de risco também foram cuidadas e orientadas pelo casal. Pastor Adenildo evangelizou em tribos, vilarejos e implantou igrejas. Uma bênção só. E com tanto mover de Deus, as pessoas sentiram a necessidade de se entregarem a Ele por completo. Muitos ali tomaram a decisão de serem batizados e assim fizeram. A Índia não é um país aberto a missionários, tornando o visto de permanência deles muito difícil. Geralmente, conseguem vistos de estudantes, o que é pouco tempo para desenvolver o trabalho.
Pensando nisso, o missionário desenvolveu um projeto de negócio na Índia, a abertura de uma cafeteria. Isso lhe daria permanência no país. Assim, ele poderia cuidar de perto dos indianos. O sonho começou a se tornar realidade. Embora o café não tenha sido aberto ainda na Índia, os planos estão ganhando vida. Em parceria com um produtor de café no sul de Minas, o pastor hoje fez aliança com algumas igrejas do Brasil, onde o café missionário é vendido e o dinheiro arrecadado vai para a Índia. Voltar para a Índia é algo que faz parte dos planos da família de missionários. E aqui no Brasil estão trabalhando para isso, pois o desejo de ajudar pessoas a conhecerem a Deus e mostrar tudo o que Ele fez e fará é grande. Se você tem o desejo de fazer parte de missões, não perca tempo. Ajude adquirindo o café missionário. O que talvez para você seja pouco, faz uma grande diferença para aqueles que precisam. O telefone para contato é operadora 11 975360265 ou pelo Instagram, @Família Oliveira em Missões. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí do trabalho feito ali na Índia. E a pastora Denildo vai continuar a história, essa história tão linda do chamado de Deus. E nós oramos a Deus para que você que tem esse chamado, você cujo coração arde quando fala em nações, quando fala em missões, quando fala nas culturas tão difíceis, com tão poucos missionários ali, o seu coração quando arde por isso, que o Senhor possa confirmar o seu chamado, porque precisamos de muitos missionários no campo, precisamos de famílias, precisamos de gente pronta para pregar e compartilhar a sua fé. Pastor Denildo, então, como é que foi? Então, vocês se casaram, foram imediatamente? Como foi essa história aí até chegar à Índia? Não, nós não fomos imediatamente, porque a Patrícia tinha que terminar o curso e existe aquele processo, né, do envio, né, da confirmação do tempo de Deus. Então nós casamos, ficamos 5 anos casados, esperando, né, a promessa do Senhor se cumprir. Enquanto isso, eu me envolvi em trabalhos missionários da igreja, né, aqui até da Lagoinha eu também trabalhei no Vale de Jequitinhonha, eu fiz a Jocum, fiz vários cursos na Jocum, vários seminários, fui líder de uma casa de recuperação que não é fácil. Sim. Se lidar com essas pessoas endemoniadas, pessoas com um passado terrível, assassinos, pessoas que já viveram assim, uma vida, né? Então ali foi para mim uma experiência, né? Porque eu não sabia como a Índia era. Um lugar onde tem 33 milhões de deuses, né? Onde sacrificam animais, Deus é prostituta, da prostituição, aliás, então, crianças vítimas da prostituição infantil, então é muito forte aquele lugar. Então Deus sabia que eu precisava passar um processo de treinamento. Então depois de 5 anos, nós passamos por esse processo, aí nós chegamos ainda em 2008, né, com nossos filhos, aí nós tivemos 2 filhos, que é o Mateus, né, em 2003, e a Rafaela em 2005. E nós chegamos na Índia em 2008 com os meninos tudo pequenininho. Que desafio. Mas foi bom. Hoje eu entendo. Porque a criança, nessa idade, quando ela chega no campo missionário, ela adquire a cultura. Absorve, absorve, né? A língua, aprende. Né? A cultura aprende. E a Rafaela, quando ela vinha de férias ao Brasil, aí as pessoas perguntavam na igreja, ô Rafaela, você é brasileira ou você é indiana? Eu falei assim, eu sou indiana, não sou brasileira. Por quê? Porque ela passou, né, a maioria da vida dela na Índia. Sim. Né? Então, assim, esse tempo para chegar na Índia, para adaptar na Índia, então tudo tem um tempo. Né? Então, até hoje ainda, nós estamos ainda, né? Não é fácil estar na Índia quando você encontra essa área espiritual e os protocolos do governo, né? Porque a Índia é um país fechado,
Você não entra na Índia como missionário, não pode. Ou você entra como um estudante ou um trabalhador, mesmo sendo enviado de uma companhia multinacional. Porque na Índia não se pode trabalhar e pegar um emprego do indiano. Ou como um homem de negócio, que vai abrir um negócio. Que vai abrir alguma coisa. Então, é difícil para você entrar. Como que você... E aí, Adenildo, você falou que no seu primeiro encontro com a Patrícia, nos primeiros encontros, ela sugeriu, né? Você pode ser meu mantenedor. Isso. E como que se faz? Como você estava falando, já compartilhou conosco do projeto que Deus te deu para se manter ali na Índia, para levantar os mantenedores. Fale um pouquinho do café missionário. Olha, eu tenho tido tantas experiências com o Senhor que essa é mais uma. Sim. O café missionário, quando a Patrícia, ela falou, você pode ser um mantenedor. E é interessante porque quando a gente entende o propósito, né, para o reino de Deus, que tudo é dele. Sim. Né, que nós estamos aqui para viver uma vida para Jesus. Sim. E que nós não vamos levar nada dessa terra. Então, às vezes, nós temos, né, tanto, e a obra de Deus precisa tanto, e a gente não caminha nos princípios que lemos todos os dias. Como Jesus fala, é difícil entrar um rico no reino do céu. Gente, mas tem tantos cristãos, pessoas ricas, mas será que essas pessoas não vão para o céu? Não é isso. É você colocar o dinheiro em primeiro lugar no seu coração. Né? Então, nós passamos assim por essas oscilações, porque missionário, né, primeiramente ele vive pela fé. Sim. Sim. Você não vai para o campo missionário, um missionário empregado, né, com sua carteira assinada, com seu 13º. Tem igrejas, graças a Deus, que cuidam muito bem dos seus missionários. Mas tem igrejas humildes, que não conseguem manter um missionário transcultural lá fora. É muito caro. Sim, só para você ter uma ideia, pastora Ângela, para mim se manter na Índia com a minha família, $3.000. Verdade. Como que uma igreja pequena... Fora passagem. Não, isso é só para se manter. Para chegar, você coloca aí mais ou menos uns $10.000 para comprar móveis, um veículo, né, colocar as crianças na escola, porque na Índia não existe escola pública. Existe escola pública, mas lá nos interiores, para aqueles pobres, aqueles que vivem na agricultura, né, porque existem as castas na Índia, né, a casta alta e a casta baixa. Então, na Índia, para você colocar o teu filho na escola, não é escola internacional, você tem que pagar. Então, existe assim, um orçamento alto. Mas, quando eu cheguei, graças a Deus, que meus filhos eram pequenos e não precisavam ir para a escola. Como é que Deus é lindo. Mas, quando eles foram crescendo, as coisas foram mudando. E a gente entendeu e passamos experiências que nós nos preparamos até nessa área. Como que nós vamos fazer para uma carreira missionária? E aí... Deus me deu o projeto agora, em 2016, eu cheguei do Nepal, que eu estava no Nepal, né? Tive uma experiência muito, assim, impactante. Não queria ir para o Nepal, porque a gente ama a Índia e Deus queria a gente no Nepal. Depois a gente pode contar, né, essa história. E eu cheguei do Nepal em 2015, depois do terremoto, nós ficamos lá 1 ano, chegamos 1 mês antes do terremoto no Nepal. E estourou a crise no Brasil. 2015. Aí que estourou. Já existia, mas aí que... Então, algumas igrejas, né, que nos ajudaram, falaram, olha, não vai dar para ajudar vocês mais, porque muitos irmãos perderam o emprego, né? A igreja está passando assim por uma situação assim delicada, então... E você vai falar o quê? Você não fala assim, obrigado pelo tempo que vocês nos ajudaram. Sim. E aí a nossa conversa com Deus. E aí, Senhor, como fica? E aí, porque Deus, Ele é o nosso, né, supridor, né? Ele não domina e nem cochila. Aleluia. Ele está trabalhando por nós. E eu falei, Deus, como eu vou fazer? E eu vou voltar ao Brasil, vou estar lá, e como eu vou nas igrejas? E mesmo assim, pela fé, comecei a ir às igrejas. E as portas fechadas por causa dessa situação. Comecei a orar. Falei, Deus, a gente precisa voltar para a Índia, a gente precisa manter os trabalhos. E foi um rapaz, hoje não mora mais, no 4º andar, em São Paulo, que eu estou em São Paulo. E eu fui visitar uma igreja em frente à minha casa,
E ele chegou lá e ele, depois do reunião de oração, ele começou a vender um café. E a gente já estava querendo abrir alguma coisa na Índia sobre café, uma cafeteria, alguma coisa para a gente ter um visto de negócio. E eu me interessei com aquilo, eu falei, rapaz, café, como assim? E uma irmã ficou sabendo que a gente era missionária e nos abençoou um pacotinho. Aí eu recebi o pacotinho e fiquei inteiro, eu falei assim, gente, esse café? Eu falei, ô Mateus, você vende café? Como assim? Eu vendo para me ajudar na minha faculdade. Eu falei, rapaz, eu estou orando por esse negócio de café. Né? Eu querendo abrir alguma coisa na Índia e tal, e eu estou interessado nesse café, eu acho que eu vou vender café na igreja, para os irmãos, porque todo mundo bebe café. E aí foi muito difícil ele me passar o contato do dono do café, porque ele, de alguma maneira, ele pensou assim, se ele for vender café por aqui, ele vai pegar a minha clientela. Só que ele não entendia o meu propósito. Meu propósito é para a igreja, né? É para que a igreja, nesse momento de crise, ela não pare de investir em missões. Sim. E aí Deus falou comigo, pega os cafés, e como eu visito muita igreja para falar dos trabalhos na Índia, e eu levava os cafés comigo. E aí eu falava, poxa, eu tenho material e tal, e eu tenho um café, pastor, conversava, dava o café primeiro para o pastor tomar, né? Porque eu ficava receoso se o café fosse ruim. Eu falei, se o povo abençoar missões, amém. Mas depois ele bebeu o café e falou assim, eu vou até abençoar, mas esse café é ruim. Eu falei, Deus, eu não quero isso, eu quero que o Senhor sirva o melhor para a igreja. E o café é uma delícia. Nossa, o café, assim, todo mundo está amando, e eu comecei a vender. E aí eu pensei, como é que chama o café? Porque ele vinha num pacote transparente, artesanal. E eu falei assim, isso é café missionário. E aí eu dei o nome de café missionário. Depois nós fomos trabalhando com a embalagem, aí ficou café missionário, né, com a Bíblia, tem uma Bíblia embaixo, com uma xícara, aí fala um pouco do projeto atrás, tem toda aquela que pede, né, de onde vem o café, como fazer, a empresa, né, do pastor que me fornece. Então, agora nós estamos na igreja, levantando recurso. Com café missionário. Todo mundo toma o café e vai fazer missões tomando café. É uma estratégia de Deus, né? E os pastores amam porque todo mundo bebe café e não pesa para a igreja, né? E todo mundo tem que comprar mesmo no supermercado. Então nós estamos agora com as parcerias com as igrejas. Nós temos mais de 15 igrejas lá que pega todo mês o nosso café missionário. É uma oportunidade, uma boa oportunidade de fazer missões de uma maneira tão prática, de uma maneira assim tão linda que Deus trouxe para o pastor Adenildo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.